nossa quarta diferença. Quanto à forma de Deus tratar. Então, a salvação nos é dada, mas o reino não pode ser dado, né? Precisa ser conquistado. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Isso. 21. Quanto à forma de Deus tratar. Deus dá a salvação, Amém. mas Deus não dá o reino. O reino, ele é conquistado. Esse texto é interessante. Mateus 20, verso de número 21. Mateus 20, verso de número 21. Eu acho que nós começamos a ler do verso 20 também, pastor, vai ficar mais claro. Exatamente, vamos lá. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Filhos de Zebedeu, João e Tiago. A mãe deles com eles se aproximou de Jesus, adorando para fazer um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. No teu Reino. Então é o reino, né? Então olha o pedido. Quando o Senhor vier estabelecer o seu reino, que o Senhor está dizendo que vai vir aqui e vai reinar, deixa um filho meu sentar à direita e uma à esquerda do Senhor no reino. Olha Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Você não sabe o que está pedindo. Por quê? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Ou seja, vocês querem sentar um à minha direita e um à minha esquerda, vocês vão ter que enfrentar o que eu enfrento. Sim. Porque Jesus também conquistou o reino por suas obras. Exatamente. Então, ele está dizendo assim, ó, você não sabe o que está pedindo. Sim. Porventura você pode suportar o que eu vou suportar, passar pelo que eu vou passar. Esse cálice aqui é a crucificação. E ela, sem entender, né, ou eles, sem entender, disseram, podemos. Aí, verso 23. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Ou seja, vocês vão morrer. Todos vocês 12 vão morrer martirizados, né? Com exceção João, né, que não foi martirizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, Deus preparou esse lugar. Como é que Deus prepara o lugar se o reino é por obras? Preparando as obras. Preparando as obras. Perfeito. Se eu faço as obras, eu me assento no lugar que eu tenho que sentar, que Deus preparou para mim. Amém. Se eu não faço as obras, é o que diz Apocalipse. Outro vem e toma a minha coroa. Sim. Perfeito. Porque a obra de Deus será feita. Se eu me recusar a fazer a parte que me cabe, outro virá e fará no meu lugar. Perfeito. E esse outro vai receber a recompensa que é minha. Sim. Então, Deus preparou o reino para todos os crentes. Amém. Mas nem todos os crentes vão reinar. Verdade. Porque muitos não vão querer fazer a obra que está preparada desde a fundação do mundo. Perfeito. Consegue compreender? Sim. Então, Jesus está respondendo assim para elas, ó. Vocês vão enfrentar o que eu enfrento, mas se assentar-se à minha direita e à minha esquerda já está preparado. Todas as vezes que nós fugimos da obra de Deus, da responsabilidade que Deus coloca a nós estamos abrindo a mão da nossa posição no reino. Uhum. Olha como que muda tudo. Muito sério isso. Então, por exemplo, eu falei para as pessoas aqui, a gente conversou entre nós, que isso aqui era algo que eu não faria. É verdade. Não faria. Não tá em mim fazer esse tipo de coisa. Sim. Tá, mas então por que você está fazendo? Porque eu acredito que é a vontade de Deus. Uhum. Ou seja, se eu não fizer, eu tô abrindo mão da minha posição no reino, porque tinha uma obra para ser feita e eu não fiz. Traz esse entendimento para a igreja. Todos os crentes entendendo que Deus preparou obras para eles fazerem, e essas obras é o que vai permitir eles entrarem no reino dos céus. Então você tem uma igreja extremamente ativa para o reino, porque todo mundo está focado e não vai deixar
né? A gente dizia assim, hoje você passa pelos corredores do prédio da igreja, né? Não da igreja, porque a igreja não é o prédio, mas você passa pelos corredores do prédio da igreja, tem um copo jogado no chão, o irmão passa por cima e pisa em cima e vai embora. É verdade. Ele não entendeu que aquela obra pode ser uma obra... Se o copo está no chão e você viu o copo, pode ser que Deus preparou aquela obra para você. Então, vai haver uma disputa para quem tira o copo do chão e bota no lixo. Por quê? Porque eu entendo que a obra foi preparada pelo Senhor para que eu possa fazer essas obras. Perfeito. Eu acredito que... vamos continuar só pra gente continuar aqui, ó. Ele continua falando sobre o reino. Mateus 24. 20, 20 e 24 agora. 20, verso 24. Os dois foram pedir isso, né? Olha só o 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. É claro, como é que você vai pedir para Jesus? E nós? Verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Aí Jesus vai explicar como é que vai funcionar o reino, olha só. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, entre os gentios, quem é maior governa. Sim. Quem tem mais autoridade governa. Verso 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, no reino é o contrário. Aqui, quem tem autoridade e poder governa. Só que essas pessoas lá serão governadas. Sim. Quem serve aqui é só servo, mas inverte-se. Então, se eu quero reinar, eu tenho que servir. Porque aquele que serve será servido. E aquele que é servido, servirá. Serviram. Então, o reino inverte as coisas, né? É a nossa quarta diferença, que é acerca... Da forma de Deus tratar, né? Ou seja, o reino Deus tem que conquistar por obras. Amém. Pelo serviço, pelo servir. A salvação, Deus dá de graça. Amém. Gratuitamente pela sua graça, é como diz a Bíblia. Amém. Temos mais algum texto? Aqui, na verdade, tinha um texto de Lucas 23. Lucas 23? Ainda falando nesse tópico, né? Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler. Temos mais uns minutinhos. Temos. Lucas 23. Que vai falar da crucificação de Jesus. Esse texto é ladrões. interessante. Esse texto é interessante, muito interessante. Lucas 23. Lucas 23, verso 42. Como dizem por aí, o ladrão da cruz. Exatamente. O ladrão que roubou a cruz. Né? Lucas 23, verso 42 40 e 43. 2 e 43. Vamos lá. Vamos ler o 40. Amém. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo... Vamos ler o 39. Amém. É melhor, né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, tem dois ladrões, um do lado do outro, né? E um diz assim, ó, se tu és o Cristo, salva você primeiro e também a nós. Verso 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, quem confessar Jesus como Senhor É salvo. será Salvo. salvo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu Reino. Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Ele pede o reino, mas não ganha o reino. Não ganhou reino. Jesus não diz assim, tá bom, quando eu voltar, você vai estar comigo no reino. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim, ó, ainda hoje estarás comigo No paraíso. no paraíso. Por quê? Por que Jesus não dá o reino que ele pede?
Que o reino é por O obras. reino é por obras. Qual é a obra que ele tem? Não tem nenhum. Nenhuma, ele vai morrer. Acabou de confessar. Ele acabou de Jesus. confessar Jesus como Senhor, ele não tem obras. Então, o ladrão pede o reino, Jesus dá o paraíso a ele. A Amém. vida eterna. A salvação. vida eterna, paraíso, vida eterna, salvação. E por que a salvação só e não o reino? Porque o reino é por obras. E ele não tinha mais como fazer obras. Por isso nós precisamos... Tem um outro texto aqui, pastor, de Hebreus, não sei se Sim, cabe. vamos. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12, Versículo 1 e verso versículo 1 e o verso 2. Deixa eu chegar aqui no Hebreus. Hebreus 12, Amém. verso 1 e verso 2. Pode ler. Você quer que eu leia ou eu leio, filho? Pode ser. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra de Deus. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Exatamente. Ou seja, ele suportou a cruz por causa do reino. Do reino, aquilo que estava proposto. Aquilo que estava proposto a ele. Então, ou seja, ele suporta a cruz por causa do reino. É o Paulo com as muitas com as tribulações, né? É o Paulo com as muitas tribulações. Por exemplo, nós temos tipologias no Antigo Testamento, né? Uma das tipologias é Davi. Davi, quando vai levar pão e queijo para os irmãos na guerra e ele vê o Golias lá afrontando o exército de Israel, ele ouve alguém dizendo assim, ó, tal coisa fará o rei a quem vencer esse gigante. Casará com a filha do rei, morará no palácio, não pagará mais, sua família nunca mais pagará tributo em Israel. Aí ele, o quê? Tem uma recompensa para quem matar esse gigante? E por causa da recompensa, Davi vai lá e É verdade. Mata o gigante. você percebe lá no texto que ele vai de tenda em tenda perguntando, é isso mesmo? É isso mesmo? Então, da mesma forma, Deus coloca uma recompensa. Colocou uma recompensa para Cristo. Qual que é a recompensa para Cristo? A recompensa para Cristo é que ele tem um nome acima de todo nome. Se nós abrirmos lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Qual sentimento? que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Por isso, Por esse motivo, porque ele sofreu, ele se esvaziou, porque ele se tomou forma de homem, porque ele foi obediente até a morte. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. ou seja, trabalho Amém. e recompensa. Sim. Então, por que Jesus tem um nome sobre todo nome? Não é por nada. É porque ele pagou um preço, ele conquistou essa posição Amém. com o trabalho que ele fez. Da mesma forma, nós também. Então, muitas vezes nós vamos ter que passar por situações e circunstâncias difíceis para que possamos herdar o reino dos céus. E é interessante, pastor, comentar sobre isso, porque percebe-se que nesse tempo, né, nós temos que nos diminuir, reduzir o nosso eu, nos negarmos, sermos humilhados, né, passarmos por tribulações para que nós possamos receber uma grande recompensa. Então, a recompensa do reino está ligado a uma diminuição do nosso eu nesse tempo. Humilhar-se a si mesmo. Tomar a Servir. cruz todo dia, né?
Tomar forma, ser servo, servir, servo. escolher ser sempre aquele que serve. Então, se a gente quiser nessa vida desfrutar do mundo, não vai ter reino pra Não vai gente. ter- Aquele que ganhar a vida, esse perdeu. Esse perdeu. Aquele que perder a vida, Por amor de mim. por amor de mim, é esse que vai receber a recompensa. Glória a Deus. Ou seja, a salvação Deus deu de graça, o reino é por obras, então Deus trata de forma diferente com as duas coisas. Perfeito.